Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. Eu sou Alexandre Ambrosin e eu vou mostrar para vocês hoje como é que a gente consegue melhorar a PCO2 de um paciente, mexer na PCO2 sem que a gente mexa no volume corrente e na frequência respiratória. Será que isso é possível? Se você quer aprender como a gente faz isso, fica comigo até o final desse vídeo. E não esquece aí, curte o vídeo, se inscreve no canal e também aperta o sininho para receber a notificação de que novos vídeos estão aqui no canal Apollo Fisioterapia. Bem pessoal, para mostrar para vocês como fazer isso, né, como corrigir, mexer na troca gasosa, mexer no CO2, sem que eu tenha que mexer em volume corrente e frequência respiratória, portanto, sem que eu tenha que corrigir mexendo no volume minuto, eu vou usar esse artigo aí para apresentar para vocês o que a gente pode fazer. Eu já fiz um outro vídeo aqui nesse canal, um vídeo que eu mostrei como a gente corrige a PCO2 de uma gasometria considerando os parâmetros do ventilador mecânico, né? Considerando o volume corrente e considerando a frequência respiratória, portanto considerando o volume minuto. Eu te convido para assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, convido para você assistir esse outro vídeo aí para você entender um pouco do que eu estou falando. Porém, muitas vezes a gente não pode mexer em volume corrente, a gente não pode aumentar mais ainda o volume corrente ou então mexer ainda mais na frequência respiratória. Isso é muito comum justamente nos quadros em que eu tenho que usar uma ventilação mecânica protetora, que é nas situações em que meu paciente tem síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, nesse caso, a gente usa a ventilação protetora e vocês sabem, né, muitos já devem ter ouvido, que a gente usa o que a gente fala de uma hipercapnia permissiva. Eu posso manter um PCO2 um pouco mais alto. Mas o que a gente quer saber, né? O que esse artigo que eu vou apresentar para vocês, como que ele se embasa? Ele vai tentar fazer alguma outra alteração para apresentar para vocês uma mudança na troca gasosa. E ele quer saber se essa mudança ela também faz alterações de mecânica respiratória, se a gente tem alguma outra mudança de mecânica respiratória. Então vejam só, todos nós sabemos que os pacientes com síndrome do desconforto respiratório, eles são ventilados em baixos volumes correntes, porque esses volumes correntes são protetor. Se indica também que use PIP adequado, né, um PIP dosado e titulado para cada situação, individualizado para cada paciente, assim como respeitar uma pressão de platô e especialmente respeitar o drive pressure e muitas vezes os pacientes, quando ventilados nesses parâmetros protetores, eles acabam fazendo uma acidose respiratória, eles acabam fazendo o que a gente chama de hipercapnia permissiva. E essa acidose que é um ponto que vai ser relevante aqui para nós. Será que existe mexer nos parâmetros do ventilador? A gente consegue alterar e corrigir um pouco mais, diminuir a acidose respiratória? Esse que vai ser um grande desafio. Como é que a gente corrige a acidose respiratória? A acidose respiratória, a gente tem várias opções para corrigir. Dentre elas, aumentar a frequência respiratória, diminuir o espaço morto, né? E aqui, ao de falar de aumentar a frequência respiratória, a gente não está considerando o aumento do volume corrente, já que o volume corrente ele tem que ser um volume corrente baixo, um volume corrente protetor, dependendo inclusive da gravidade do paciente com SARA, em qual nível esse paciente está, é um SARA grave, então esse paciente ele vai ter que ventilar com 4 ml por quilo de peso, 6 ml por quilo de peso no máximo. Então, respeitando a questão do volume, então a opção é mexer na frequência respiratória, diminuir o espaço morto, então diminuir de forma em que eu não tenha nenhum espaço morto artificial em volta, nada, o que eu puder eu vou fazer para diminuir o espaço morto, e também o uso do TGI, que é a insuflação de gás traqueal, é uma opção. E aí, qual é a grande questão? A questão é, será que eu utilizar a pausa inspiratória prolongada, eu posso alterar e melhorar esse distúrbio, né? Eu posso alterar o CO2 e melhorar, diminuir a acidose respiratória? Essa é a questão
que permeou todo esse estudo que a gente está apresentando aqui para vocês? Então a gente sabe que a pausa inspiratória, ela melhora as trocas gasosas. Agora, o que a gente quer saber é se com a pausa inspiratória a gente consegue diminuir o volume corrente e quais seriam os efeitos dessa pausa na mecânica respiratória também. Então, considerando que o paciente com SARA é um paciente que tem uma alteração importante de mecânica respiratória. Para isso, então, foi testado dois protocolos, basicamente, né? Então, o primeiro era aumentar a pausa, colocar uma pausa de até 0,7 segundos durante a ventilação mecânica. E o segundo era inverter a relação inspiração e expiração e tentar diminuir o volume corrente. Tudo isso, né, inclusive considerando, será que haveria ou não a ocorrência de alto PIP ou de PIP intrínseco. O que eles encontraram como resultado aqui, né, do trabalho, então? Eles encontraram que a pausa inspiratória, ela mantém o PIP intrínseco menor do que 1 centímetro de água. Veja que assim que você coloca a pausa, o PIP intrínseco, que era de em torno de 0,2, ele vai para 0,5. Então, não é uma diferença considerada significativa. Aqui, então, a gente tem uma diferença, vou diminuir aqui para vocês enxergarem. Olha lá, você tem uma diferença de um P de 0,07. Depois, ele inverte a relação, obviamente, quando você coloca a pausa, estava lá no basal de 1 para 4,7 a relação, e aí ela passa para 1 para 1,7. Então vejam, mesmo invertendo a relação nesse tipo de paciente, não foi significativa a ocorrência do alto PIP, né, ou do PIP intrínseco. O volume do espaço morto fisiológico, ele diminui significativamente, ele cai de 267 para 244, e o CO2 ele também diminui então de 54 para 50 milímetros de mercúrio, também acontecendo de forma significativa. E quando a gente tem essa pausa, e aí com essa pausa começa-se a fazer a redução do volume corrente. Vejam, foi possível reduzir o volume corrente, então ele reduz de 6,3 lá do basal para 5,6, e mesmo assim não há alteração significativa, né? Então esse é um segundo momento do trabalho em que eles vão lá e começam a tentar diminuir o volume corrente, e não houve, mesmo diminuindo o volume corrente, não houve alterações significativas, nem do pH, nem alterações significativas da PaCO2, considerando, portanto, que colocar a pausa inspiratória, você consegue, inclusive, manter um volume corrente mais protetor. Esse resultado, então, aqui, essa tabela, ela mostra, né, a fase, que é a fase em que foram avaliados os pacientes, então os dados basais desses pacientes. Depois, a gente tem aqui um momento em que ele só se coloca a pausa inspiratória, ok? E depois aqui, onde passa-se a reduzir o volume corrente. Então a gente pode observar, né, que a pausa ela variou de 0,12, mais ou menos, que tinha aqui nos pacientes que estavam ventilando, até 0,7 nos dois momentos do estudo aqui. Então ela aumenta significativa, que era a proposta do estudo. Depois aqui, ó, eu chamo bastante atenção para vocês que a pressão de platô ela não teve diferença do basal para quando só se põe a pausa, mas ela diminui significativamente quando a gente percebe aqui, então, a ocorrência da redução do volume corrente. Então isso é bastante interessante. O PIP intrínseco ele não variou significativamente, como a gente já falou anteriormente, e aqui ó, a gente mostra, né, o trabalho mostra a redução do volume corrente, então há uma redução significativa do volume corrente. E quando você olha esse volume corrente considerando o peso predito do paciente, então a gente cai de 6,3 para 5,6. Né? Aqui mostrando a redução do volume do espaço morto, e por fim ó, a gente mostra, né, o trabalho mostra uma redução, uma melhora, perdão, não uma redução, mas sim um aumento da complacência estática de 29 para 32, mostrando assim que há uma alteração importante da mecânica respiratória, considerada uma melhora na mecânica respiratória, e sem mexer inclusive com a resistência da via aérea. Então a gente viu aqui também ó, a queda da PCO2, né, quando você tem
essa mudança, colocando a pausa, né? Então tem uma queda importante e não há efeitos hemodinâmicos aqui, né? Quando você observa aqui, não há efeitos hemodinâmicos significativos, nem de frequência respiratória, nem de pressão arterial. Bom, e aí qual é a conclusão que pode se chegar a respeito desse estudo e aí, consequentemente, o que a gente pode aplicar na nossa prática clínica aí, né? Que a pausa inspiratória, então, ela é um recurso muito simples e foi eficaz para diminuir o volume do espaço morto, para diminuir a PCO2, mesmo diminuindo o volume corrente, essa PCO2 ela diminui. E além disso, o estresse que a ventilação está gerando para o paciente, ele acaba por diminuir. Por quê? Porque a gente observou lá na tabela anterior, queda da pressão de platô, queda do drive pressure, consequentemente, já que o PIP não alterou, com melhora da mecânica respiratória, com melhora da complacência estática. Mostrando assim que esse tipo de manutenção e de mudança nos parâmetros do ventilador pode ser muito eficaz no paciente que está em ventilação mecânica e tem SARA e está com hipercapnia. Pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado e peço aí, ó, comenta no vídeo aqui, ó, comenta aqui embaixo para mim o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa dica do nosso canal aqui, o canal Apollo Fisioterapia. Até a próxima!